Imagine que agora você tem um superpoder chamado 100, e é a única arma capaz de salvar a Terra de monstros perigosos. A sua missão é treinar em uma cidade flutuante para se tornar um Slayer, um guerreiro de elite que será a última esperança da humanidade. Mas não se preocupe, todo esse trabalho não é de graça, pois você receberá um harém cheio de garotas respeitáveis. A história começa com Hayato sendo levado para Little Garden. No momento que ele desce do avião, uma faixa desenrolada e duas garotas imediatamente começam a chamar por ele. Ele foge delas e chega no local da cerimônia de abertura da escola, onde vários outros estudantes estão simplesmente reunidos do lado de fora. Quando ele tenta pedir informações, todos se aglomeram em volta dele para pedir um autógrafo. Ele consegue escapar da multidão e se esconde atrás de um prédio para recuperar o fôlego. Mas então é surpreendido por um cara estranho de cabelo branco. O nome dele é Emily, e diz que também é um novo aluno e se oferece para mostrar o local para ele. Lá dentro, o Heicha se desculpa por tentar pegar na salsicha dele mais cedo, e outro cara chamado Fritz faz carinho na cabeça dela, para lembrá-la que é muito baixinha para se preocupar em fazer reverências. Quando Emily tenta pegar no braço de Hayato, Heicha e Fritz entendem errado e pensam que eles são amigos coloridos. Um momento depois, Erika e Lid dão início à cerimônia no salão principal antes de se apresentarem à presidente, Claire. Nesse momento, No e Liu entram e se desculpam pelo atraso, dizendo que estavam procurando por Hayato. Depois que Lid diz a ela que estava lá dentro o tempo todo, Claire manda elas fazerem as malas e irem embora da escola. Hayato tenta fazer algo em defesa das garotas, mas Emily já está de pé, dizendo a Claire para parar de abusar do seu poder como presidente. Depois que Hayato pede para a garota reconsiderar, ela lança todo um discurso da importância de serem escravos obedientes que seguem todas as suas ordens. Emily simplesmente continua a zombar dela, e então Lady lembra a todos que Claire é a rainha daquela escola, e Emily rebate dizendo que Hayato era muito mais forte do que ela. O protagonista tenta fazê-lo calar a boca, mas Claire pergunta se Hayato é contra a decisão dela também, e ele explica que as garotas são inocentes, e pede para ela poupá-las. Lid tenta provocá-lo, mas Claire a interrompe e desafia Hayato para um duelo, o que decidirá o destino de Emily e das garotas. Antes que Hayato pudesse processar tudo isso, Emily aceita em seu nome e de alguma forma tem certeza de que Hayato vai vencer. Depois da cerimônia, Hayato está com Emily, tentando descobrir como ele deve se preparar em menos de um dia. Mas Emily já está um passo à frente, e diz que eles vão ver a pesquisadora-chefe da academia sobre o 100. Essa pesquisadora é Charlotte, que é uma cientista super inteligente. Depois que ela cumprimenta ele, outra garota chamada Mei Mei começa a cheirá-lo, e alegremente se oferece para limpar a espada dele. Depois que Emily fica desesperada pelo comentário, Charlotte mostra a eles Lisa, que é tipo a prima do ChatGPT, e é a IA da academia, e também quem fará o 100 de Hayato. Ela então mostra um clipe sobre os 100s, onde explica que os Slayers são treinados na academia para derrotar os Savages. Depois de mostrar um clipe de Claire, ela se vira para perguntar se ele tem sequer capacidade cerebral para entender que está ferrado. Depois de pegar seu 100, ele e Emily trocam de roupa e vão para o Coliseu testá-lo. Hayato está tentando prestar atenção nas instruções de Emily, mas por alguma razão o garoto pensa que Hayato está olhando o seu corpinho. Depois que Hayato ativa sua roupa e seu poder, Emily revela que também tem seu próprio 100. E ao ativá-lo, Hayato fica chocado com a armadura de Emily, o qual explica um pouquinho mais sobre seu 100. Mas quando Hayato começa a fazer mais perguntas, Emily responde demonstrando seu poder de fogo. Hayato bloqueia o primeiro disparo, e Emily elogia sua defesa, mas depois se prepara para o segundo disparo. Hayato ativa sua alta velocidade ou arremessa contra a parede para desviar. Vendo isso, Emily tem certeza que ele pode vencer, e decide que o treinamento terminou. No caminho de volta naquela noite, Hayato vê as mensagens que sua irmã havia deixado para ele, então conta para Emily que ele só veio para a academia sobre a condição que ela recebesse o melhor cuidado médico, e logo em seguida ele corre para o hospital. Um momento depois ele se desculpa com Karen, e dá um beijo na cabeça dela para fazê-la esquecer que estava chateada. No segundo seguinte eles ouvem a porta abrir, e dois balões que desafiam a gravidade deixam Hayato completamente pasmo. Essa é Minoru, que apareceu para dizer que o horário de visita acabou, e Karen tenta empurrar Hayato para fora, pois já percebeu que ele estava mais focado em outra coisa. Ele chega em seu dormitório mais tarde e abre a porta justo quando Emily está prestes a se vestir. Emily então joga tudo o que vê pela frente nele, o que acaba fazendo o garoto desmaiar. Depois de acordar e eles baterem a cabeça uma na outra, Hayato pergunta por que ele está no quarto dele e descobre que esse esquisito é seu novo colega de quarto. Emily então pede sua jaqueta rasgada para consertá-la, mas assim que ele começa a costurar espeta seu dedo, e a visão do sangue desencadeia uma memória ruim em Hayato, que seu próximo movimento é limpar o ferimento com sua própria saliva. E é claro que Emily se pergunta o que
mais ele poderia limpar com aquela boquinha. Hayato tenta se justificar, explicando que esteve uma vez em um ataque de Savages e precisou usar suas habilidades vocais para ajudar pessoas feridas. No dia seguinte no Coliseu, Claire pergunta se ele realmente estava bem e levar uma surra. Enquanto isso, na plateia, Emily e Luke esperam ser salvos de serem expulsos. Lid lista as regras da luta e dá a eles 15 minutos para conseguir um nocaute vencedor. Claire também sente que é necessário informar a todos que ela não usará sua armadura corporal total, uma habilidade que apenas alguns podem usar, e permitem elevar seus hundreds ao limite máximo. Depois de basicamente dizer que vai pegar leve com ele, Emily aparece para oferecer suporte durante a luta, e Erika tenta impedir, mas Claire diz que ele vai precisar de toda ajuda extra e permite. No instante que o timer chega a zero, a super velocidade de Hayato faz colidir com Claire, antes que ela possa sequer se mover. Depois que a poeira baixa, ele aproveita a oportunidade para ver se aquela monstruosidade não era silicone. Ela tenta esconder seu óbvio desejo por aquilo e manda ele sair de cima, mas um ligeiro movimento de mão dele faz a garota fazer alguns sons muito estranhos. Ele imediatamente se desculpa por perder o controle do seu braço, mas ela nem fala nada e começa a atirar nele sem parar. Antes que ele possa desviar de um dos tiros, ela está a centímetros do seu rosto e usa um uppercut que mexe seriamente com o sistema digestivo dele. Emily ajuda a ativar um escudo a tempo para bloquear outro disparo. Hayato então avança com sua espada para acertar um golpe, mas ela facilmente a pega com suas mãos nuas e o manda voando de volta algumas centenas de passos. Depois de carregar sua espada, ela decola para obter distância suficiente para um disparo de energia, o que ele acha ser garantido para derrotar Claire. Porém, ela bloqueia e elogia suas habilidades antes de mandar sua própria arma explodi-lo. Depois que a poeira baixa, todos pensam que ele está acabado, mas então ele se levanta novamente. Então Claire muda o formato de sua arma. Enquanto começa a carregá-la, Emily sente o perigo e manda ele se mover. Mas algo estranho estava acontecendo com Hayato, que o impediu de ouvir os avisos de Emily. No momento que ela atirou, os olhos dele mudaram de cor. Hayato conseguiu desviar no último instante, cortou o canhão ao meio e forçou Claire a se defender, enquanto ele continua tentando derrotá-la. Assim que ela consegue alguma distância, ela ativa o canhão novamente e o acerta. Mas então ele consegue ativar a armadura corporal total. E Lid não entende como alguém como ele consegue isso, especialmente pois não faz muito tempo que ele conseguiu o seu 100. Mas Claire não tem tempo para descobrir sobre isso, e ataca novamente. Hayato avança para o que parecia ser seu golpe final, e naquele momento que ela viu sua vida passar por seus olhos, ela também usou toda a força de sua armadura, o que Hayato não parecia se importar em enfrentar. Porém, ficando muito mais poderosa e usando mísseis, ela conseguiu quebrar a defesa dele, deixando-o completamente exposto. Assim, com uma das formas mais poderosas do seu canhão, ela acaba com Hayato. Depois que ele caiu, Emily correu até Hayato e implicou com Claire, dizendo que ela havia roubado. Charlotte apareceu para mandá-lo ficar quieto, e mesmo tendo vencido a luta, Claire recusou a vitória, dizendo que aquilo foi um empate. Quando Hayato acordou na enfermaria com Claire, ela havia cancelado as expulsões, e depois de informá-lo, questionou seus poderes, mas Emily entrou e a interrompeu. Mais tarde, Erika notou que Claire estava muito estranha, então vemos que ela estava pensando em Hayato com a mão em seu corpo. Claire disfarçou, mas até Lydia havia notado. No dia seguinte, Emily estava animado, e então levou Hayato para o distrito comercial. Ele ficou desconfortável com a atenção, especialmente quando Emily o alimentou, pois eles pareciam um casal. Em um parque muito romântico, Hayato estava lutando contra a cultura woke, até que Karen ligou para ele. Ela os encontrou, confirmou que Emily era um menino e explicou que Hayato era um entusiasta em trocar marcha. Depois de verificar as intenções de Emily, eles foram assistir a Sakura, uma idol que Karen gosta. No refeitório, Claire chegou com suas garotas. Karen zombou dela e Chris se apresentou. Claire pediu a Hayato para se juntar à força de seleção do conselho para missões contra Savages. Emily exigiu entrar, mas foi recusado por ser muito magro. Então ele desafiou Lid, e eles ativaram seus 100s, surpreendendo as outras garotas. Quando a luta começou, um alerta chegou. Um Savage apareceu na ilha de Sakura. Charlotte ordenou que Claire levasse os meninos para seu primeiro contato com Robachi. Na sala de controle, Meimei relatou 3 bestas, e Chris, sua brilhante analista, começou a trabalhar. Depois de ver um Savage classe 30, Claire achou que levar os meninos seria uma má ideia, e decidiu esperar por reforços. Hayato a impediu, lembrando-a do seu próprio discurso e seu passado de amnésia. Charlotte revelou que foi ideia de Lisa, então Claire cedeu. A caminho, eles observaram a equipe das garotas eliminar um Savage sem esforço. Ignorando as ordens de esperar, Emily empurrou Hayato do avião. Eles imitaram as táticas das garotas, e depois de lutarem juntos, destruíram seu alvo. Vindo as garotas em apuro contra o classe 30, Claire tentou intervir, mas ficou vulnerável. Hayato a salvou. Outro momento carregado de romance entre eles. Emily, lutando sozinho, tentou proteger Lid,
E quando sua cicatriz foi revelada, a memória de Hayato voltou. Emily era a garota do seu passado. Hayato salvou Claire novamente antes de ser jogado de lado. Ele então enlouqueceu, atacando de maneira selvagem a besta. Quando ele tinha perdido o controle e estava prestes a disparar um tiro, Emily o beijou, trazendo-o de volta a seus sentidos. Emily disse para ele mirar no núcleo. Enquanto a criatura carregava, Hayato transformou sua espada em uma katana de plasma e o cortou ao meio. Ele desmaiou nos braços de Emily. E logo após isso, Claire exigiu uma explicação sobre a transformação antes que eles voassem de volta. Hayato contou a história para Karen, então se encontrou com Emily em seu dormitório. Ela revelou que foi infectada com um vírus Savage no passado, e Hayato a salvou chupando o veneno. Mas ele se infectou por causa disso. Aqueles que sobrevivem a isso se tornam variantes com altos índices de compatibilidade. Ela estava o rastreando desde então, até fingindo ser um menino para sua colega de quarto. Sua perda de memória era um efeito colateral do vírus que ativa quando ele está em perigo. Enquanto ela agradecia, ele se levantou para esconder sua animação, mas desmaiou, agarrando no corpo dela como apoio. Vendo que era o vírus, ela começou a usar sua saliva como um antiviral, mas nesse mesmo instante Claire entrou, encontrando Emily em cima dele. Hayato pulou para explicar, porém tropeçou e acabou beijando Claire e colocou a mão onde não devia de novo. Depois que ele se desculpou, ela estava muito constrangida para repreendê-lo. Uma discussão sobre direitos de beijo interrompeu, acordando o dormitório inteiro. Semanas após isso, depois de uma luta de treinamento, Hayato começou a controlar sua maldição e derrotou Fritz. Depois Erika o convocou para o escritório de Claire. Sakura pessoalmente o solicitou como seu guarda-costas para um show na ilha. Erika revelou que eles só haviam derrotado 3 dos 7 Savages. Então ele aceitou a missão. Ele contou a Karen e ela ficou emocionada por ele ter conseguido que ela fosse ao show. Ela o avisou que sua leitura de sorte previa uma experiência ruim com mulheres. Naquele fim de semana ele acordou com Emily em sua cama novamente. Ela tentou marcar um encontro, mas ele teve que sair para a missão, o que ela não gostou, mas desejou sorte para ele. No aeroporto, Lid deu instruções finais a Hayato antes que o avião de Sakura aterrissasse. Um túmulo de fãs surgiu, e no carro ela perguntou se ele gostava de sua música, onde ele admitiu que preferia ouvir as músicas do Oruan em festas dela. E é claro que a garota não gostou disso nem um pouco. No hotel ele esqueceu de verificar o quarto primeiro, e lá dentro ela o chocou propondo em casamento, mostrando um clipe dele lutando contra um Savage e explicando sua obsessão. Ele subitamente aceitou, prendendo-a contra a parede, mas ela perdeu a coragem e fugiu. Mais tarde ela pediu um gravador, dando a ele uma espiada em seus atributos. Ela tropeçou em sabão, e ele lutou contra seus demônios internos ao vê-la ensaboada. Ele avaliou as escolhas de roupas dela, e Sakura disse para ele melhorar o seu jogo. Naquela tarde eles visitaram o local do show, e para surpresa dele ela ativou seu 100, e começou a voar pelo ar. Charlotte chegou com uma equipe, explicando a habilidade de Sakura de criar ilusões para sua performance. De volta ao dormitório, ele encontrou Emily no banho. Ela o fez juntar a ele e pediu por um apelido especial, mas ao invés disso ele a convidou para sair, e Emily ficou tão animada que o empurrou na água, onde as mãos dele tocaram naquilo mais uma vez. No dia seguinte, Sakura estava relembrando de aprender música com sua mãe. Enquanto isso, Hayato estava na casa de verão de Claire, lutando para controlar seus demônios, enquanto Erika aplicava protetor solar. Claire acabou mostrando demais, não percebendo que estava totalmente à mostra para ele. Quando ela percebeu o que fez, gritou, e Lid apareceu para apagar isso da memória de Hayato na base da porrada. Mas ela tropeçou e ele acabou cheirando a parte privada dela. E claro que ele apanhou como punição, e quase acabou perdendo sua espada, no mesmo instante que Chris apareceu. Mais tarde, Claire o informou que Sakura foi roubada durante o ataque Savage, alertando que os objetos eram valiosos, e que os ladrões provavelmente atacariam de novo. Depois dos assuntos oficiais, ela exigiu uma corrida de natação, mas ele escapou disso para encontrar Emily no distrito comercial. Ele disse a Emily que a trataria como uma garota enquanto eles estivessem longe da escola. Depois de comprar um colar para ela, eles avistaram Fritz e se esconderam em um provador. Emily ficou muito confortável, e ele teve que lembrar que eles não podem fazer aquilo em público. Em um parque, Claire ligou sobre o desaparecimento de Sakura, dizendo a ele para se preparar para a ação. E é claro que ela também exigiu um encontro para compras. De repente ele recebeu uma ligação da própria Sakura, que havia rastreado seu telefone. Ele deixou um recado para Emily e levou Sakura para o Grand Canyon da ilha, onde ela compartilhou memórias da infância. Ela ficou chocada quando ele mencionou Karen, percebendo que ele era o garoto do abrigo durante o segundo ataque Savage, aquele que a inspirou em se tornar uma idol. Ela explicou que seu pai distante a levou embora, mas ela adoeceu e perdeu a voz, assim como Karen.
Seu pai então a vendeu para uma instalação de pesquisa. Lá, Vitaly injetou nela e em outras crianças um antiviral feito do fluido Savage. Ela melhorou, mas a maioria das crianças não sobreviveu. E aqueles que sobreviveram se tornaram cobaias. E ela usava sua voz para acalmar os outros enquanto eles sucumbiam lentamente. Sophie eventualmente a resgatou. Ouvindo isto, Hayato revelou que também era uma variante, o que fez ela sentir que eles eram almas gêmeas. E é claro que ela já pensou em diversas músicas sobre isso. No ônibus de volta ele capotou, e um Savage apareceu. Fritz e Heicha chegaram para dar suporte, e Emily apareceu cortando seu braço. Ela se posicionou entre Hayato e Sakura, exigindo foco. O Savage regenerou, mas Heicha e Emily criaram uma abertura. Enquanto Hayato se movia para o golpe final, ele foi afastado no ar. E a besta se preparou para atacar novamente. Sakura gritou com um Savage e ele hesitou. Hayato viu uma abertura, mas uma variante da noite anterior chutou contra a parede. Enquanto Sakura tentava acordá-lo, outra variante escaneou sua espada e criou uma cópia perfeita. Quando o Savage disparou uma rajada, uma pessoa com dentes de serra desviou, e uma terceira variante protegeu os civis. A segunda variante então invadiu o núcleo do Savage e ordenou que ele explodisse. Enquanto a garota, Nessati drenava os fluidos do Savage. Heicha atacou, mas foi nocauteada por um frisbee. Fritz disparou um míssil, mas também foi derrubado. Emily aumentou seu poder, e Hayato se moveu para bloquear um ataque de Krovan. Hayato lembrou do aviso de Claire sobre os ladrões, mas antes que pudesse falar, Krovan triplicou sua velocidade e o arremessou no chão. Distraída, Emily teve uma lâmina abatida para longe, mas ela transformou em uma arma e atirou no outro cara, e então disparou contra Krovan. Ele bloqueou, e como a luta estava ficando difícil, Nessati mandou para ele metade do núcleo e eles fugiram. Mais tarde, Charlotte explicou que o esquadrão de Krovan eram caçadores trabalhando para uma organização ilegal, coletando o núcleo Savage que tinha a mesma estrutura molecular que Pedras 100, e poderiam triplicar o poder militar de um país. Hayato perguntou como Fritz e Heicha chegaram lá. Emily admitiu que os convocou após o pedido de reforço. Embora Claire se opusesse a enviar alunos, ela concordou em considerar seus pedidos de seleção. Antes do show, Sakura confidenciou a Hayato que temia que seus fãs só a amassem por causa de seus poderes como variante, mas ele a confortou, lembrando que havia elogiado sua voz antes dela ser uma variante, e isso a deixou feliz. Naquela noite ela teve uma performance incrível com seu 100, e Karen reconheceu como a cantora do abrigo de sua infância, e todos, incluindo a equipe de Claire e a Lisa, ficaram cativados. Sakura finalmente abraçou seus poderes, dando um show que ninguém esqueceria. No dia seguinte no aeroporto, Sakura deu um autógrafo para Karen, e elas prometeram cantar juntas. Depois que Sophie e Charlotte discutiram investigar as habilidades de Sakura, ela chocou a todos beijando Hayato antes de embarcar em seu avião. Mas alguns dias depois, Hayato acordou e encontrou Sakura sentada em sua espada. Claire exigiu uma explicação, e Sakura se agarrou a ele justo quando Emily entrou, e ela ficou muito brava. E então uma briga pela salsicha do protagonista começou. Semanas depois, a turma toda estava em uma praia. Sakura perguntou a Hayato sobre seu maiô, mas os focos dele estavam nos balões de Miharu. Mas Sakura não queria perder, então pressionou o braço dele em seu corpo, levando Emily a ficar com ciúmes e intervir. Depois que Sakura deu a Emily uma tarefa para compensar sua falta de estrogênio, ela arrastou Hayato para a água. Enquanto Claire relaxava na sombra, Emily a acusou de usar seus balões para mexer com a cabeça de Hayato. Sakura mais tarde explicou a Emily que ela se matriculou para se tornar a noiva de Hayato. Emily, ainda se passando por um menino, afirmou que eles eram apenas amigos de infância, começando uma discussão sobre qual relacionamento importava mais, até que Karen apareceu. Durante uma partida de vôlei, o saque de Heicha quase atingiu a salsicha de Hayato, o que irritou Emily. O jogo escalou com poderes até que um helicóptero apareceu. Judao, o irmão de Claire, chegou, elogiou o maiô de sua irmã e revelou que Hayato tinha sangue divino. Ele então levou Claire embora. Dias depois, Claire convocou todos para o escritório do conselho. Ela formou uma equipe anti-Savage com Hayato, Emily, Fritz e Heicha, aceitando seus pedidos de seleção. Mais tarde, Judao puxou Hayato de lado e questionou se ele sabia a verdadeira fonte de energia da academia, revelando que o reator era apenas uma história de capa. Judao levou Hayato para um andar secreto, revelando que a verdadeira fonte de energia da academia não era um reator. Atrás de uma porta segura havia um casulo brilhante contendo uma garota, Lisa, a primeira Slayer, uma variante artificial da irmã mais nova de Judao e Claire. Claire o interrompeu apontando uma Glock para Judao por revelar isso. Judao insistiu que Hayato, com um sangue divino, poderia saber e poderia ser a chave para libertar Lisa, sugerindo que um beijo poderia ser necessário. Hayato tentou canalizar energia para o casulo, fazendo-o brilhar, mas ela não acordou. Judao então mencionou seu histórico com Vitaly, a líder de um grupo de caçadores ilegais, e seus planos para capturá-la. Ele abruptamente mudou de assunto, propondo que Hayato viesse para um jantar de família para discutir seu casamento com Claire.
Depois de um passeio de elevador constrangedor, Claire fez Hayato jurar segredo. Em seu avião de missão, eles foram informados sobre 50 Savages perto do local de nascimento de Liu. Claire explicou que Judau os resignou por causa de seu encontro anterior com a equipe de Crovan. Na batalha, Cláudia emboscou Emily com um abraço, chamando-a de princesa. Emily finalmente confessou que ela é a terceira princesa de Gutenberg, tendo mentido sobre seu sobrenome. E Cláudia desafiou Hayato para um duelo. No dojo, Cláudia lutou com sede de sangue, mas Hayato venceu. Emily o abraçou e uma Cláudia devastada jurou vingança. Mais tarde, enquanto Hayato e Emily caminhavam pela cidade, a equipe de Crovan os seguiu. No dia seguinte, as atribuições de equipe colocaram uma relutante Emily com a ainda obcecada Cláudia. Ela desafiou Hayato para uma competição de habilidades no campo de batalha. Vendo sua obsessão, Claire avisou que ser uma psicopata poderia colocar a missão em risco, e apertou sua mão para verificar se ela ainda estava sã. Fritz chegou com as garotas. Liu confirmou que os helicópteros estavam prontos, e Claire agradeceu a ela. Na floresta, Claire derrubou rapidamente o primeiro Savage. Antes que Hayato e Emily pudessem enfrentar o segundo, Cláudia avançou com seu 100, expôs seu núcleo e deixou Emily dar o golpe final. Ela então se vangloriou para Emily que era melhor que Hayato. A varredura de Erika não revelou outros caçadores nas proximidades. Enquanto Claire discutia seus próximos planos, o esquadrão de Crovan observava de um penhasco. Em outro lugar, Hate eliminou os Savages, tendo Fritz como supervisor. De volta ao acampamento, Cláudia chamou Hayato de peso morto para virar Emily contra ele, mas ele aceitou o título sem problema, fazendo Emily adorá-lo ainda mais. Cláudia disse para eles pararem com aquilo. Erika previu chuva e Claire esperava algo leve. Naquela noite, novas equipes de vigia foram formadas. Claire separou Hayato de Emily. Então ele foi emparelhado com ela. Claire notou seus pensamentos libidinosos e ordenou que ele mantivesse suas mãos no futon enquanto ela dormia. Horas depois, a chuva parou. Claire trocou com Erika e então Hayato observou as estrelas com ela. Conversando sobre suas irmãs, Cláudia interrompeu, dizendo que ouviu algo na floresta e que eles poderiam fazer aquilo no matinho outra hora, o que deixou Claire muito envergonhada. Eles encontraram um Savage. Ela disparou seu 100 e avançou com seu canhão, porém escorregou e ficou totalmente encharcada. O Savage atacou, mas Hayato a salvou. Mais tarde, caminhando toda suja, ela agradeceu a ele e se lavou em um lago. No acampamento, Emily estava enlouquecendo, e Cláudia piorou as coisas afirmando que Hayato estava em um encontro com Claire. No lago, mergulhando sem roupa, Claire testou o controle de Hayato, enquanto brincava com seus atributos muito grandes. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Cláudia tentava convencer Emily a voltar para casa, mas ela se recusava, pronta para guerrear pela arma de Hayato. De volta ao lago, a conversa deles mudou para os poderes de um variante. Claire ficou emocionada lembrando que sua irmã Lisa tinha o mesmo problema. Ela revelou que Lisa foi injetada com fluido Savage antes do nascimento, e sua própria mãe havia sugerido o experimento para transformá-las em armas. Ela contou que no passado, acabou ficando presa em uma luta contra um Savage. Lisa salvou Claire de uma enorme explosão de energia, e foi isso que a colocou em coma. Claire confessou que se tornou capitã para proteger sua irmã. E Hayato compartilhou que só se matriculou para conseguir tratamento para Karen. E enquanto Claire considerava fazer um exercício com ele ali mesmo na água, uma chamada de emergência chegou. Porém, pelo susto, ela escorregou, e a mão dele acabou onde sempre acaba. E ela ficou constrangida mais uma vez. A chamada relatou caçadores atacando suas equipes. Claire suspeitou de Crovan e viu um sinalizador de Fritz. Ela disse para Hayato voltar para o acampamento enquanto ela ajudava a equipe de Fritz. Ele foi nocauteado por Nakiri, e embora Crovan tenha derrotado Lid, Erika entreveio, oferecendo segurança à equipe dele em troca de informações sobre Vitali. Na luta que se seguiu, Nessat duplicou os canhões de Claire, mas Emily subjugou Nakiri e Nessat. Crovan enfurecido lutou contra Hayato, que viu as memórias passadas do vilão. Ele e Nessat eram escravos e foram salvos por Vitali, que deu a Nessat olhos cibernéticos. Hayato ativou sua armadura completa e derrotou Crovan, que então carregou um ataque final desesperado. Um Savage alado emergiu da água, atirando no acampamento da equipe. Crovan propôs uma trégua. Eles eliminaram o Savage e a equipe dele ficou com o núcleo. Ele atacou a barreira, mas foi repelido, e Crovan pediu ajuda para proteger as garotas. Com as comunicações bloqueadas, eles convenceram Nessat a desativar o bloqueador. Erika conectou todos os Slayers, e Charlotte calculou a força precisa necessária para quebrar a barreira. Claire coordenou o ataque, designando Hayato para dar o golpe final. Todos carregaram, mas o Savage atirou primeiro. Seu ataque combinado falhou, e Charlotte explicou que alguns Slayers foram atingidos, reduzindo seu poder de fogo. Sem opções, Charlotte relatou um plano de Lisa envolvendo a saliva de Hayato, exigindo que ele beijasse Claire para transferir seus poderes de variante. Emily ficou furiosa e Hayato não sabia o que fazer, mas Claire mandou ele ser adulto. Então, logo depois disso, eles se afastaram para o beijo em troca de poder. Sentindo sua energia, Claire alertou a todos para carregarem novamente. Dessa vez, seu disparo de canhão com poder triplicado estilhaçou a barreira.
Hayato avançou, lutou contra os ataques da criatura e cortou sua cabeça, destruindo o núcleo. Ambos caíram no lago. Emily mergulhou atrás dele, encontrando-o inconsciente e afundado. Ela aproveitou a chance para roubar um beijo enquanto ele precisava de oxigênio. Ao pôr do sol, os feridos se recuperaram. Erika questionou por que Judau queria que a equipe de Crovan fosse trazida para a escola. No hospital, Charlotte garantiu a Emily que Hayato acordaria. E enquanto ela se inclinava para outro beijo, Karen e Sakura entraram, e Emily afirmou que havia um inseto no rosto dele, mas Sakura suspeitou da mentira. Hayato acordou, salvando Emily de mais um questionamento. E enquanto isso, Vitaly percebeu que sua equipe não estava retornando e ativou seus próprios planos. Um flashback revelou que Nesat foi nocauteada por Vitaly na floresta, depois de perceber que a Savage não tinha núcleo. De volta ao escritório de Claire, Charlotte devorou os lanches que Emily trouxe. Hayato perguntou sobre a equipe de Crovan. Claire disse que estavam em uma instalação subterrânea supervisionada. Eles encontraram o laboratório de Vitaly, mas ela já havia fugido, e os dados foram quase todos apagados. Claire discutiu o próximo festival da academia, observando a segurança global para evitar surpresas de Vitaly. Sakura revelou que se apresentaria, e tinha uma surpresa especial para Hayato. Erika detalhou os preparativos e avisou sobre os robôs de limpeza. Na pista, Cláudia tentou beijar Emily, mas quase arrancou seu rosto. O Andy chegou e aquela dupla se ofereceu para ajudá-la, enquanto não tinham outras tarefas. Naquela noite, ele seguiu Sakura até o quarto de hospital de Karen, e encontrou uma configuração de estúdio. A surpresa era que Karen iria cantar. Ela mostrou a ele uma carta e Sakura explicou. Nela explicava como Karen poderia se mover sem usar as cadeiras de rodas. Charlotte esclareceu que Karen tinha compatibilidade alta o suficiente para usar um 100. Depois de um discurso motivacional de Hayato, Sakura chutou para fora, para que enfim pudessem praticar. No dia seguinte, o festival começou. Cláudia ficou presa na segurança da pista. Enquanto isso, os balões de Memei distraíam Crovan, e as outras capturadas só conseguiam pensar na comida do festival. Entediados no subterrâneo, Nakari acusou os caçadores de enganá-los ao tomar seus 100. Crovan concordou, mas notou que deixaram o 100 de Nesat para que ela não ficasse cega, mesmo que isso fosse dar vantagens para eles. Durante um intervalo, Hayato e Emily foram interrompidos por Heicha e Erika, que estavam vestidas como empregadas. Emily tirou fotos para a chantagem, enquanto Erika tentava pegar seu telefone. As empregadas então levaram Emily embora para uma troca de roupa. Hayato avisou sobre sua identidade secreta, mas Erika chamou isso de vingança. Elas voltaram com Emily usando um traje de empregada completo, tendo até peitos falsos, o que ela pegou alegremente. E todas as outras gritaram para Hayato senti-los. Mesmo hesitando, ele concordou, mas nesse instante as garotas o empurraram, e sendo o mais sortudo dos animes, ele caiu em cima dela pegando onde não devia. E as outras aproveitaram o momento para tirarem fotos, prontas para espalharem aquela notícia pela escola. Mas Emily não se importou com isso, pois ela queria que todos achassem que eles eram um casal. Então ela até tentou beijá-lo para tornar a história mais legítima. Hayato pediu a ajuda de Erika, porém ela já havia saído com Heicha. Mais tarde, Judau apareceu no festival, enquanto as multidões se dirigiam para o show principal. Hayato escapou para ver Karen. Ele elogiou sua roupa deixando ela tímida, e a garota conseguiu um beijo rápido dele. Sakura encontrou com Soulfly, forçando-a a parar de censurar seus pontos fortes. Depois de um ensaio final, Judau desejou sorte para Sakura, e disse para Karen dar o seu melhor. Então, com o festival começando, Sakura dominou tudo com a primeira música, e elogiou muito Karen antes de trazê-la ao palco. Karen estava meio atrapalhada no início, mas com a ajuda de Sakura ela se acalmou e compartilhou seu sonho de espalhar amor. Ela então ativou seu 100, transformando-se em uma Catgirl perfeita, deixando Hayato sem palavras. E enquanto Karen vivia o sonho otaku, Vitaly usou seu cigarro para adulterar um robô de limpeza. Na sala de controle, Claire assistia com Lisa, que estava curtindo muito o show. Chris percebeu que um membro da equipe estava inconsciente. A filmagem mostrou oficiais ajudando uma Wendy confusa, que mencionou um Savage vermelho sem núcleo. No festival, Vitaly assistia tudo calmamente, com uma roupa extremamente chamativa. No Weiliu, em um intervalo, notaram uma abelha mecânica parando na proximidade. Erika e Heicha também notaram e ficaram preocupadas. Mas quando não encontraram um dono, decidiram lidar com isso sozinhas. Erika ativou seu 100 e atacou a abelha, mas então ela simplesmente explodiu. Elas viram outra indo na direção de uma estação de energia. Então Heicha aumenta seu poder e usa suas esferas explosivas para destruí-las. No momento seguinte, explosões começam a ocorrer por todo o festival, e então elas dizem a Noah e Liu para levar as pessoas para um lugar seguro. Na sala de controle, Claire e Lid estão lutando para controlar a situação, enquanto várias estações de energia continuam sendo destruídas. Elas começam a mudar para os sistemas de energia de emergência, e Lid decide sair para ajudar, enquanto Claire começa a analisar as possíveis causas.
Nesse momento, No e Liu ligam para mostrar a ela um clipe dos robôs de limpeza se transformando naquelas abelhas explosivas. Ela diz para Chris desligar ou destruir qualquer um que ainda possa acessar os robôs, e Erika mostra a ela uma pedra 100 encontrada em um dos locais de explosão. Vendo-as, Claire começa a juntar as peças, e Charlotte aparece, também tendo percebido que Vitaly estava por trás de tudo aquilo. Claire então diz para Chris suspender o festival, emitir ordens de evacuação e colocar um chamado para todos os Slayers disponíveis se mobilizarem. De volta ao show, Sakura ainda está entretendo os fãs junto com Karen, até que sofre a alerta que algo está errado. Toda a instalação começa a tremer com as explosões, e as pessoas entram em pânico. E então Sakura promete ajudá-las a chegar em segurança, e consegue manter todos calmos. De volta à sala de controle, Charlotte puxa as imagens da câmera de segurança de quando Vitaly entrou. E Claire assume que tudo isso está acontecendo por causa da equipe de Krovan. Ela então solicita segurança extra, e pede por Hayato e Emily especificamente. Lá fora no festival, Erika e Rachel e os outros Slayers estão eliminando as abelhas, enquanto evacuam os civis. E Fritz também estava eliminando os robôs em outra área com a ajuda de Lid. E enquanto isso acontece, uma das abelhas entra no centro de dados da academia, e começa a corromper toda a rede. Enquanto isso, no convés, Cláudia ainda está resmungando por não curtir o festival, quando vê uma aeronave vindo direto em sua direção. Depois que ela cai no convés, Claire quer saber por que os radares não a detectaram. Os cadetes da sala de controle verificam e descobrem que as seções de rede estão sendo danificadas pela abelha do centro de dados. No momento seguinte, Savages começam a sair dos destroços, e depois que se levantam, Cláudia e os outros veem que eles não têm núcleo. Claire vê isso também, e eles ativam os sistemas de dissuasão do convés. Mas as balas não têm efeito, então Cláudia avança enquanto os outros Slayers se defendem contra as explosões. Vendo todo esse caos, Charlotte percebe que essas replicantes são criações de Vitaly e imagina que essa é a razão pela qual ela vem coletando o núcleo Savage. Claire imediatamente liga para Lid e Erika para dar ordens de como lidar com a situação. Hayato e Emily aparecem logo em seguida, então Claire lhes dá um rápido resumo e diz para eles garantirem que a equipe de Krovan não caia nas mãos de Vitaly novamente. No momento seguinte, o radar detecta outro avião vindo de cima, e o sistema de dissuasão começa a atirar. Alguns mísseis destroem seus motores, e ele cai bem em cima do local do show. Sakura começa a ter muita dificuldade de manter as pessoas calmas, mesmo tendo a ajuda de Karen, enquanto Claire está explicando as replicantes para Hayato e Emily. Mais delas saem dos destroços e começam a tentar cortar a barreira protetora. A força da barreira começa a cair, então Claire decide sair sozinha, e diz a Chris para cuidar das coisas, mas Chris a impede, explicando que ela é a pessoa mais adequada para manter todos os Slayers em ordem, e precisa fazer isso na sala de controle. Assim, Hayato decide que ele e Emily irão lidar com a situação, e Lisa tem a mesma ideia, embora Claire ainda esteja um pouco cética. Então Hayato lembra ela da conversa que tiveram no lago, e ela finalmente concorda, e Emily é claro quer saber qual incidente do lago eles estão falando. Então Claire rapidamente muda de assunto, e faz os dois prometerem retornarem em segurança, enquanto Chris envia uma mensagem para Mei lidar com a equipe de Krovan. Falando em Krovan, ele estava sentindo as explosões, e está curioso com o que estava acontecendo. Mas Nakri já tem certeza que é Vitaly. Nessat lembra eles que está acontecendo um festival, e Krovan fica super decepcionado com a possibilidade de que Vitaly esteja atacando civis aleatórios, apenas para completar a sua missão. Nesse momento, Vitaly entra após nocautear um guarda, conta para ele seu plano e entrega seus hundreds. Nessat fica animada em explodir as coisas, mas Krovan não gosta do que Vitaly estava fazendo, e diz que os Slayers não são tão ruins quanto ela descreveu. Vendo que eles estão com dúvidas, Vitaly puxa um dispositivo que embaralha suas mentes. Lá fora, Lid estava cansada de procurar núcleos nas replicantes, e simplesmente começa a destruí-las, enquanto Fritz ajuda a sucateá-las. E Cláudia finalmente encontrou uma maneira de curtir o festival, que aparentemente é lutando. No show, Sakura terminou de dar palavras de encorajamento e está literalmente rezando para Hayato aparecer. Felizmente, ele e Emily já chegaram. Enquanto avançam para parar as replicantes, Mei está correndo para chegar na equipe de Krovan. Depois que Vitaly começa a atirar, Mei esquiva das balas, chuta a arma para longe e a derruba. Ela está tentando verificar se Krovan e os outros estão bem, até que leva um tiro no ombro e cai. Krovan e as garotas já estão equipados com seus hundreds, e apenas observam enquanto Vitaly pergunta a Mei se ela é um robô criado por alguém chamado Lenice. Mei tenta impedir Krovan e as garotas de saírem, mas ele simplesmente a empurra para o lado, e todos começam a sair junto de Vitaly. Depois que eles quebraram a porta do nível inferior, Charlotte disse a Claire que eles estavam indo direto para Lisa. Nesse momento, Claire recebeu uma ligação de Judal, que disse para ela deixar Vitaly com ele, e prometeu resolver tudo antes de desligar. Lá fora, Hayato e Emily estavam tendo muita dificuldade para lidar com todas as replicantes,
Enquanto isso, Nakiri tropeçou direto em uma armadilha elétrica e foi nocauteada. Vitaly disse para os outros continuar e apenas abandoná-la, mas Krovan se recusou a se mover, e então ela usou o dispositivo de controle mental para forçá-los. Do nada, uma bala de Mei atingiu o controle remoto durante um tiroteio com Vitaly, e de alguma forma um robô militar de última geração conseguiu errar quase todos os tiros. Mas Vitaly atingiu Mei na coxa antes de escapar. Mei tentou verificar Krovan, mas ele estava mais preocupado com ela do que ele, e então a robô chamou reforços. A essa altura, Vitaly já tinha encontrado Lisa, mas Judal estava lá esperando por ela. A vilã imediatamente apontou sua arma para ele, e disse que planejou todo aquele ataque como vingança por ele ter abandonado depois de ter colocado o amendoim no buraco do amendoim. Para iniciar sua vingança, ela fez com que as replicantes ativassem uma explosão de onda sônica que afetou Hayato e todos os outros caçadores. Judal na verdade elogiou sua genialidade, perguntou se ela queria trabalhar com ele novamente, mas isso só a deixou mais brava. Ela se recusou a cair em seus truques e começou a atirar em Lisa, apenas para esvaziar o carregador inteiro e não fazer nem mesmo um arranhão. Ela ficou chocada ao perceber que Lisa estava acordada. Ela exigiu saber como, e ele explicou que Lisa havia reagido ao canto de Sakura. Seu pequeno ataque era parte do seu plano para acordar Lisa. Ela pensou que ele estava falando uma besteira, até que ele disse que ela sempre foi sua marionete. Furiosa, ela tentou acabar com ele, mas a bala foi bloqueada por Lisa. Ela continuou atirando esperando que alguma acertasse, mas ficou sem balas. No momento seguinte, sua expressão mudou completamente, quando Judal acertou o seu primeiro e único tiro. Antes de dizer o quão útil ela foi para o seu plano, ela tentou pedir um último beijo, mas tudo o que conseguiu foi uma olhada, antes que ele se levantasse e dissesse a Lisa que ela poderia voltar a dormir. Lá fora, a Emily acabou de ser nocauteada pelas replicantes. Hayato assumiu e continuou tentando combatê-las até que ele mesmo foi jogado para o lado como um saco de batatas. Sakura e Karen estavam lutando contra as ondas sonoras debilitantes quando de repente ouviram uma voz e viram Lisa, que disse para elas que poderiam usar sua música para cancelar os efeitos das ondas sonoras. Depois de dar um beijo cara e dizer que ela poderia se levantar, Lisa saiu, e as duas ativaram seus hundreds, iniciando um show que cancelou as ondas sonoras. Uma vez que todos começaram a recuperar suas forças, Hayato se levantou, se preparou e ativou toda a força da sua armadura. Com toda a sua energia focada em um ataque final, ele avançou, pressionou sua espada contra a replicante e cortou direto através de sua cabeça antes de desmaiar. Claire imediatamente perguntou sobre as estatísticas de Hayato. Chris o mostrou desmaiado na barriga, e ela pensou que tinha acabado. Mas então os sensores começaram a apitar, e Chris disse que a replicante estava reativando. Ela imediatamente carregou o que estava em sua cabeça para explodir tudo à volta, mas Krovan e as garotas dispersaram a explosão no oceano antes que a replicante caísse na borda. Depois de se levantar e destruir a ponte, ela estava prestes a atacar Nakiri, mas Krovan interrompeu e disse para Nessati cuidar dela enquanto ele fortalecia e atacava a replicante. Vários ataques depois, a replicante liberou armas que eletrocutaram Krovan, tanto que ele foi jogado para o lado. Claire imediatamente correu para ajudar, mas a replicante já havia começado a carregar novamente. Nessati viu apenas uma saída. Ela usou sua habilidade para replicar seus poderes e desferiu um golpe justo quando Claire chegou. Antes que a poeira abaixasse, ela bloqueou um disparo. Então viu que Nessati havia sido absorvida em uma nova forma de replicante criada com seus poderes. Charlotte contatou Claire e disse que Nessati estava lentamente atingindo um ponto que poderia explodir toda a academia. Claire pediu uma saída, e Charlotte disse que a única opção era acabar com seu sofrimento, já que ela basicamente se tornou o núcleo da replicante. Hayato estava perdido em seus pensamentos até que viu Lisa e se lembrou do que estava acontecendo na escola. Ela explicou a situação e disse para ele beijar Nessati para recuperar a energia dela. Nessati já estava atingindo seu ponto de ruptura, então Claire ativou seu canhão para eliminá-la, mas Hayato impediu e pediu uma chance para salvá-la. Claire lhe concedeu alguns minutos, ele desceu, ativou sua armadura corporal e tentou falar com Nessati. No momento em que ela reconheceu sua voz e se lembrou de seu passado, ela começou a atacá-lo, mas ele conseguiu desviar e continuou falando. Depois de desviar de outro ataque, ele foi derrubado por uma pedra e estava prestes a ser atingido, mas então Emily bloqueou o ataque e disse para ele continuar tentando. Chris disse a Claire que eles só tinham 3 minutos restantes, então ela mandou ele se apressar. Depois que ele lembrou Nessati sobre Krovan e a liberdade que eles sempre quiseram, ela perdeu o controle e começou a liberar quantidades insanas de energia. Hayato decidiu parar de falar, avançou e cortou através de seus ataques para alcançar a sua cabeça, e então ele entrou na mente dela para dar um discurso no jutsu.
e dessa vez ela ouviu e aceitou sua ajuda. Quando ela voltou ao normal, Emily o abraçou animada. Depois disso, Crowon chegou junto com Nacre para agradecê-lo, e Claire, que os observava, recebeu um abraço de Lisa antes que ela voltasse a dormir. Naquela noite, fogos foram lançados para sinalizar o fim do festival, e Emily aproveitou a oportunidade para conseguir o beijo que estava esperando. Depois de dizer a Hayato que sempre quis ficar com ele, o garoto disse que sentiu mesmo e iniciou o beijo pela primeira vez. Nesse momento, o restante do grupo saiu para ver os fogos de artifício e não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Sakura imediatamente exigiu explicações. Mas então Claire correu, prensou Hayato contra o corrimão e revelou o segredo de Emily enquanto o interrogava. Vendo que o segredo finalmente vazou, Emily contou a eles a verdade sobre sua identidade. No momento seguinte, todos se abriram enquanto Claire carregava o seu canhão destruidor e disse para eles continuarem sua história de amor na vida após a morte. E então, logo em seguida, os mandou para fora do planeta. Mas então uma grande questão ainda fica: Hayato acabará se tornando o príncipe encantado de Emily ou o rei do harém daquela academia? Bom pessoal, esse foi o recap da primeira temporada de 100. Se gostaram do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!